Olá pessoal, meu nome é Lívia Alves, eu sou discente do curso de Biotecnologia da UFPB e agora nós vamos conversar um pouco sobre reações biológicas de oxirredução, oxidação-redução ou simplesmente redox. Alguns dos objetivos da videoaula é fazer uma introdução a reações redox biológicas, falar um pouco sobre reações redox para dar uma elucidada, uma relembrada dos assuntos que nós já vimos e falar sobre algumas coisinhas importantes. Tá? Essa será uma sequência de aulas, então iremos tratar bastante desse assunto daqui para frente. Então, nesse esquemazinho aí, eu demonstro que o ATP, que é a adenosina trisfosfato, é a moeda energética do nosso organismo. Ou seja, ela é usada em reações metabólicas. É muito importante. E ela pode ser sintetizada pela hidrólise do próprio ATP ou pelo processo de fosforilação oxidativa, onde o ATP sintase, que é uma enzima que está presente na mitocôndria, usa a força protomotriz para realizar um trabalho químico, que é a síntese do ATP a partir do ADP, que é a adenosina difosfato, e também do fósforo. Tá? Então, o ATP acaba sendo gerado pelo fluxo de elétrons, tá? Que acaba sendo uma relação redox. Tá? Esses elétrons, esse fluxo de elétrons também é muito importante para o desenvolvimento de outras reações metabólicas. Ok? Entendido? Então, o que são as reações redox? Preparei aqui um quadrozinho, um esquema bem elucidativo. Então, as reações redox, também chamadas de reações de oxirredução, envolvem a perda de elétrons por uma espécie química que é oxidada e o ganho de elétrons por outra espécie química que é reduzida. E o fluxo de elétrons de uma reação redox é responsável, direta ou indiretamente, por todo o trabalho realizado em organismos vivos, tá? E nas reações redox sempre haverá um agente redutor e um agente oxidante. Em organismos não fotossintéticos, por exemplo, a fonte de elétrons são compostos reduzidos, ou seja, os alimentos. Nesse quadrinho aí eu mostro que o agente redutor ele sofre oxidação, ou seja, ele perde elétrons, provoca redução na outra espécie química e o seu NOx aumenta. Enquanto o agente oxidante ele sofre redução, ou seja, ele ganha elétrons, provoca a oxidação na outra espécie química e o seu NOx diminui. Então, eles são opostos. Aqui eu coloquei um exemplo de uma reação redox entre o ferro e o cobre, né? Íons. Então, nesse caso, a gente tem a reação nos reagentes o ferro 2+, reagindo com o cobre 2+, para a formação do ferro 3+, e do cobre+. A gente percebe nitidamente que houve uma reação redox. Lembrando, reações redox são reversíveis e a gente vai ver isso agora. Na parte dos reagentes, se a gente observar, o ferro 2+, ele está atuando como agente redutor. Ele está doando elétrons para o cobre 2+, ou seja, o ferro 2+, aí ele está oxidando e promovendo a redução do cobre 2+. Entendido? Então, isso está gerando como produto o ferro 3+, porque ele perdeu um elétron, né? Ele doou esse elétron, e o cobre+, que ganhou o elétron no ferro 2+. Compreendido até aí? Ótimo. Então, na primeira parte aí, quem está atuando como agente redutor é o ferro e o cobre, ele está atuando como agente oxidante. Se a gente observar a parte dos produtos,
nós temos aí o ferro 3+, e o cobre+. O cobre+, ele pode doar um elétron para o ferro 3+, e atuar como agente redutor, causando a redução, né, do ferro 3+, que irá trabalhar como agente oxidante. Então, fazendo o caminho reverso, o ferro 3+, mais o cobre+, irá se transformar em ferro 2+, mais o cobre 2+. E pode ficar fazendo essa alternância. Entendido? Vamos passar. Então, algumas reações importantes envolvendo o fluxo de elétrons. A gente sabe que muitas reações dentro do nosso organismo usam do fluxo de elétrons, que é algo muito importante que acontece em todas as nossas células. Por exemplo, na oxidação da glicose, na oxidação de ácidos graxos e na fosforilação oxidativa, e como eu já falei, atua aí na síntese do ATP, dentre outras coisas. Algo que é muito importante que a gente saiba são os estados de oxidação do carbono. Nas reações biológicas, a maioria dos processos redox envolvem carbonos que são capazes de doar ou aceptar os elétrons. As reações biológicas de oxidação frequentemente envolvem a desidrogenação dos carbonos. Perdão, gente, isso é um trava-língua. Ou seja, é um processo conduzido pelas enzimas desidrogenases, tá? Então, basicamente, o que acontece aí? Nós temos o exemplo do metano, né, que é um carbono ligado a 4 hidrogênios. E nós temos que saber que a capacidade de oxidar está diretamente ligada a quantos elétrons se pode doar. Isso aí depende das eletronegatividades dos elementos que formam a molécula. Por exemplo, aí no metano, a eletronegatividade entre esses átomos aí é baixa. Então, esses elétrons eles vão estar mais livres para doação. Então, todos os 8 elétrons que formam essas ligações aí, eles estão disponíveis para doação, ou seja, são 8 elétrons oxidáveis. Já no caso do etano aí, a gente percebe que há uma ligação entre 2 carbonos. Essa ligação já tem uma maior eletronegatividade. Então, com toda certeza, um dos carbonos aí já vai segurar um elétron para ele. Então, só vai sobrar 7 elétrons para serem oxidados. No caso do eteno, há uma dupla ligação entre carbonos aí. Então, um dos carbonos ele vai reter 2 elétrons para ele, sobrando apenas 6 elétrons para serem oxidados. E assim por diante, em diversas formas químicas, moléculas, isso vai acontecer. Dependendo muito das ligações, se é simples, se é dupla, e dos elementos no quais estão sendo formadas as ligações. No último caso aqui, eu trouxe o dióxido de carbono, que é um carbono ligado duplamente com 2 oxigênios, tá? Então, a eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito grande. Então, não vai ter espaço aí para doar elétrons. Os elétrons vão ter uma grande afinidade, vão estar muito perto desses elétrons, desses elementos aí, e não vão querer sair, eles são atraídos por esses elementos. Então, o dióxido de carbono, ele não tem elétrons disponíveis para serem oxidados. Para finalizar nossa videoaula, vamos falar um pouco sobre coenzimas participantes do processo redox. Então, nós temos aí o caso do NAD+ e do NADH, que são nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. A reação global delas é o NAD+, recebendo 2 elétrons, mais 2 íons H+, formando aí o NADH mais um íon H+, tá? Quando a gente vai ver
o que realmente acontece na molécula, né, a estrutura dela, a modificação na estrutura, a gente percebe que o NAD+, ele é oxidado, tá, na parte aí da nicotinamida, quando ele recebe o íon H+, mais os dois elétrons, ele recebe aí, ó, mais um átomo de hidrogênio. E o nitrogênio, que ele estava positivo, né, era um cátion, ele acaba ficando com 2 elétrons aí sobrando. E para finalizar, nós temos o caso do NADP+, e do NADPH, que é a nicotinamina adenina dinucleotídeo fosfato. A diferença aí é o grupo fosfato extra aí que é formado, tá? Na reação global, nós temos que o NADP+, ele recebe 2 elétrons mais 2 íons H+, formando o NADPH mais um íon H+, tá? A diferença gritante aí entre as duas formas, né, da molécula são justamente esse grupo fosfato extra que é formado aí, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Teremos mais algumas aulas na sequência. A referência utilizada para esse vídeo foi do